E no Mais Saúde de hoje, a doutora Liana conversa com o doutor Djair Safiotti e o assunto são as infecções urinárias. Doutora? Oi, Francisco. É com muita alegria, né, que estamos aqui mais uma vez para falar principalmente para os homens, mas hoje um assunto que interessa e muitas mulheres. Hoje estou aqui conversando com o doutor Djair e vamos falar sobre as infecções urinárias. Primeiro, obrigado, doutor, por estar aqui, mais uma vez, esclarecer as dúvidas junto aos nossos telespectadores da TV Direta. Eu quem agradeço a oportunidade de esclarecer, tentar esclarecer. E como eu disse já, né, o assunto de hoje são as infecções urinárias. E infecção urinária para homem e para mulher, mas acho que até interessa mais para as mulheres, não é, doutor? É mais comum, né? O mais número comum, é bem maior, né? de infecção urinária para as mulheres, né? E eu gostaria já de perguntar então para o doutor Djair se as infecções urinárias são mais comuns nas mulheres, por que isso acontece, doutor? Exatamente. Por que o homem não tem tanta infecção, né? Porque o homem já tem uma proteção natural, que a uretra, o canal da urina dele é um S. Então, o da mulher é um canal reto e curto. E muito curto, 3 centímetros, 2. Do homem já tem o que tem do pênis e mais o que está dentro do pubis, essa região já é bem maior. Então, o homem já tem essa proteção natural. E quando ambos, ou a mulher ou o homem, tem infecção, alguma coisa pode estar errado, principalmente no homem. De modo geral, o homem tem essa infecção quando ele retém urina na bexiga. E quem causa essa retenção, no homem de modo geral, é a próstata, que vai fechando, vai dificultando a saída da urina e por isso que ele tem infecção. O da mulher, como esse canal é curtinho, reto, ele é contaminado facilmente pelas fezes, as fezes que tem Escherichia coli, que é a bactéria mais comum causadora de infecção. Então essas bactérias saem do ânus e colonizam ali a vagina e entra dentro do canal da urina. Então, já falando de prevenção, é não deixar essa bactéria subir. E, para isso, não pode segurar a urina, não pode reter a urina. E do erro da mulher é essa retenção. Porque ela fica segurando a urina, ela não quer usar vaso fora de casa, ela acaba não querendo... por exemplo, a professora, um exemplo. Ela tem que sair para tomar, sair para urinar, então isso dificulta. E essa retenção de urina colabora para a bactéria subir. Então, ela tem que... Como é que previne isso aí? Tomar bastante líquido, a gente fala que tem que tomar de 10 a 15 copos de água, e as mulheres não tomam essa quantidade. Nem os homens, né? O homem também, o homem tem uma questão que ele transpira muito, então ele perde volume na saída. Mas como ele não tem infecção, ele pode ter infecção, mas quando ele tem, ele já vai saber que tem alguma coisa errada com ele. E de modo geral, eu acho que essa hora ele respeita um pouquinho mais. Mas a mulher, de modo geral, ela não toma líquido e quer segurar a urina. Uma da prevenção aí é urinar antes da relação, urinar após a relação. Tem que fazer limpeza correta de frente para trás, nunca de trás para frente. A mulher, quando termina de urinar, ela quer enxugar. A hora que ela enxuga, ela puxa um pouquinho para frente, pronto, ela já trouxe fezes do ânus para a vagina e da vagina para dentro do canal da urina. Então é um detalhe pequeno, mas que faz a diferença. Então, deu vontade de urinar, é para ir ao banheiro. Urinar. E não pode segurar mesmo, né? E outros detalhes assim, não usar sabonete íntimo. O sabonete íntimo muitas das vezes tira a proteção. E esses detalhes fazem a diferença. A calcinha de nylon também não absorve essa umidade que tem na vagina. Então, usar calcinha de algodão. O jeans é um problema por causa da temperatura, que colabora para aumentar essa temperatura e aumentar essa secreção, né? Que acaba não sendo absorvido. Então, são detalhes que fazem a diferença. Doutor, mas a gente sabe que a infecção de urina, né? Uma infecção, ela é tratada com antibiótico. E muitas vezes as pessoas têm uma infecção, sobra um antibiótico, né?
Ou mesmo, sabe que o vizinho está com infecção de urina, fala, eu tenho um antibiótico, passa um antibiótico para o outro. É importante a gente falar, né, que isso não pode. De jeito nenhum. O correto, tem cistite, tem infecção, tem que fazer exame completo, urina 1, cultura, antibiograma. Por que a cultura? Para identificar a bactéria causadora dessa infecção. Então, não pode, e nem pegar exame, medicação de outro, aí vai criando bactéria resistente, e isso contribui para uma hora chegar até em casos de sepse. Eu tive casos recentes, assim, paciente com 20 e tantos anos, com sepsemia. Por tanto usar antibiótico, foi criando bactéria resistente, e aí não funciona. Dá uma infecção generalizada, generalizada, né? E o índice de óbito é 90%. É importante falar isso, né? Que a infecção de urina pode levar à morte. À morte, porque depois que passou por sangue, aí é muito difícil tirar o quadro desse paciente. Então, tem que saber que não pode usar medicação sem uma orientação. Tem que fazer exame completo, urina 1, cultura de biograma, principalmente nesses casos recorrentes. No homem, tanto no homem quanto na mulher, de infecção alta, infecção de rim, é uma infecção diferente. O paciente já vem com arrepio de frio, mal-estar, febre, dor de cabeça. É um quadro o paciente tem muito vômito e não adianta nem ficar em casa, porque o paciente não consegue fazer esse tratamento em casa. Doutor, e assim, nós já então falamos um pouquinho para as mulheres, falamos da infecção dos homens, mas eu gostaria também que você falasse para as pessoas que têm os idosos em casa, que usam fraldas, assim, desse umas dicas também para essas pessoas, como não deixar, né, o paciente idoso ficar assim, tão suscetível a ter uma infecção de urina. Então, do idoso é uma questão quase que à parte dessa situação. Tanto que o número de óbito dentro do hospital é grande por sepse do idoso, né? O paciente que tem infecção generalizada por causa do idoso. Por quê? O idoso tem um problema, o homem e a mulher, da bexiga não funcionar bem. Então a bexiga não contrai para eliminar aquela urina que tinha que contrair. Então ele não tem força da bexiga. E aí essa sobra de urina na bexiga, tanto do homem quanto da mulher, que é pior aí no homem, porque ele não consegue eliminar essa urina que vai ficando velha na bexiga, já não é mais um problema de próstata, é um problema da bexiga que não consegue contrair, aí chama bexiga neurogênica. Então, esses pacientes têm uma tendência a desenvolver também infecções já resistentes, essas bactérias são resistentes pelo fato de não conseguir trabalhar essa bexiga, não esvaziar. Aí é um capítulo à parte, às vezes tem que fazer sondagem, tem que fazer autocateterismo, enfim, tem alguns procedimentos nesse grupo de pacientes. Doutor, mas para terminar esse assunto, né, da infecção de urina, fala então para as pessoas que estão nos assistindo quais os sintomas, né? O que uma pessoa que está com infecção de urina sente? Uma das primeiras sintomatologia mais incomodante é um ardor na uretra. Primeira coisa, ele acaba de urinar, ele começa a ter impressão que não saiu tudo. Ele urina, daí um pouquinho, volta de novo para urinar. Na verdade, ele não tem volume de urina, ele tem uma irritação da uretra, da bexiga, que está colonizada por bactéria, e ele tem vontade de urinar, mas ele acaba de urinar, ele nem saiu do vaso, ele está com vontade de novo. Na verdade, a bexiga já está vazia. Ele está com a bexiga inflamada e fica com essa contração. Então ele começa a ter ardor para urinar, vontade falsa de urinar, falsa porque ele termina de urinar, ele não tem mais urina, não tem mais volume, ele tem arrepio de frio quando esse quadro se torna um quadro de infecção já mais alta, quando é uma infecção de rim, ou já passou para o rim, essa infecção é com febre, com mal-estar, com muita indisposição, e você vê que o paciente está com cara de doente. A cistite não, é um ardor que é da cintura para baixo, que dói, não é um quadro de doente. Doente que eu falo um mal-estar, o paciente vem vomitando, com febre alta, 39, 40, então é um quadro de infecção diferente. Mas, de modo geral, é o ardor
sangue na urina, que é o mais comum de ter, porque a bexiga fica inflamada, contraindo toda hora, então começa a sangrar. Doutor, e quando a pessoa tem uma infecção de urina, se ela precisa fazer exames, sem ser exame de urina? Então, ultrassom, essas coisas? Quando a paciente é jovem e a cistite inicial, existe até uma autorização pela literatura de você tratar sem fazer nada, primeira vez. Agora, se é um paciente que tem um perfil, que já teve outras infecções, que é diabético, que tem uma imunidade baixa, um paciente que tem lá um comprometimento da imunidade, aí já merece uma atenção especial. Esses pacientes necessitam de fazer urina 1, cultura antibiograma. E tem a infecção assintomática, que nós não falamos. O que é infecção assintomática? O paciente não sente absolutamente nada e ele tem infecção. Se ele não pertencer a esse grupo de risco, gestante, imunidade baixa, por exemplo, AIDS, os pacientes têm uma imunidade comprometida. Então, esse paciente tem que fazer corretamente a investigação e o tratamento. Então, tem que procurar um especialista e tem que fazer o tratamento para ele poder direito, identificar, né? Lembrar que os casos iniciais, assim, de paciente jovem, dá para você fazer só com o quadro clínico do paciente, dá para iniciar. Agora, se ele tem um antecedente, não é aconselhável tratar. Na emergência, costuma muito fazer isso. Agora, às vezes precisa pesquisar um pouquinho mais para saber se é um quadro inicial. Entendeu? Então, gente, muito importante essa informação do Dr. Djair a respeito da recorrência de infecções de urina. Doutor, muito obrigado mais uma vez por estar aqui no TVD e falar desse importante tema para a população. Como a gente disse, a infecção de urina é um quadro comum e, quando não bem tratada, pode levar até a morte. Evoluir para um quadro sério, final, com óbito. Gente, e até quinta-feira no nosso programa, né? No nosso quadro Saúde do Homem. Eu que agradeço.